Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre, estou de volta. Hoje vou mostrar um simples exercício com os assuntos da terceira aula do Moodle 2. Aqui na classe Main, começamos colocando a biblioteca de interface gráfica Javax Swing Option Pane para criar uma caixa de diálogo simples, uma alternativa para visualização do programa em execução em console, que é aqui embaixo. É na classe principal que associamos outras classes de funções para termos divisões e não ter uma classe com várias linhas de código. Estática é uma palavra reservada que indica que o método deve ser utilizado com o método da classe, não do objeto. O método main possui o parâmetro args, que significa argumentos. A variável args é um array de objetos do tipo string, uma classe fundamental para a linguagem Java. Basicamente, por meio da classe string, podemos escrever e manipular mensagens utilizadas no programa, através do parâmetro string args, que o método main. Todo o programa recebe argumentos da linha de comando. Esse parâmetro é um array de strings inicializado quando os argumentos são passados por meio da invocação do nome do programa na linha de comando do sistema. Como expliquei na aula 1, a abstração consiste em focar, ser mais preciso no que é essencial para o correto funcionamento do sistema. Deve-se fazer tudo o que é necessário no programa, sem colocar conteúdo irrelevante para o que o enunciado pede. Uma classe é uma abstração, algo que interpretamos do mundo real, um conjunto de características e comportamentos que possui atributos e métodos que são utilizados para criar objetos e define os atributos e o comportamento dos objetos. Os atributos definem estados e características que um objeto pode ter. Geralmente eles funcionam como variáveis que devem ser definidas dentro das classes. Aqui nome e endereço são atributos de pessoa. Um objeto é uma representação abstrata, além de possuir um identificador único. O objeto também tem propriedades embutidas e a habilidade de interagir com outros objetos. Em Java, você pode criar e atribuir um novo objeto a uma variável simultaneamente. Basta colocar tudo na mesma linha dessa forma. Os métodos get e setters são técnicas padronizadas para acessar e alterar atributos, tornando o controle e modificando mais práticas, sem precisar alterar a assinatura do método. Get dá acesso ou obtenção de seu conteúdo e sempre retorna um valor, seja ele string, int ou double. Com set temos alteração ou configuração de conteúdo. Ele recebe um argumento para alteração com a cláusula this, que faz referência ao atributo da classe dentro da qual se está trabalhando. Temos que fazer get e set para nome, endereço e as 3 notas. Aqui informamos o nome e endereço do objeto pessoa. E embaixo informamos as notas 1, 2 e 3 para o objeto aluno. E em seguida fazemos as saídas das informações recebidas. Temos o método que calcula a média, somando as notas e retornando o resultado. Todo método deve possuir um tipo de retorno. Aqui no início vemos que aluno estende a classe pessoa. Isso é um exemplo de herança. Em herança, as características de pessoa são transferidas para que possam ser reutilizadas. Uma classe recebe dados de outra classe. A herdeira também é conhecida como subclasse ou classe filha. Recebe todas as características desde que não sejam privadas da classe pai ou superclasse. A herança serve para evitarmos de digitar mais códigos, para deixarmos assuntos com algo em comum no mesmo lugar e não separadamente. Dizemos que a classe é pública quando ela pode ser acessada utilizando por todas as classes. Um arquivo Java deve possuir obrigatoriamente uma classe pública com o mesmo nome do arquivo. Usamos protected para que um dado seja mostrado apenas para métodos da própria classe e as suas subclasses. É um intermediário entre public e private. Podemos deixar como private dados que somente devem ser acessados pela classe, em que se encontra sua especificação. Encapsulamento é a técnica de esconder os detalhes do funcionamento, como por exemplo, sempre que usamos o controle remoto de uma TV, mas não sabemos como o sistema faz para mudar de canal ou aumentar ou diminuir o volume. Dados em private não podem ser acessados fora da classe em que foram declarados.
Vamos executar o programa aqui e ver como é que funciona. Formamos o nome, endereço, nota 1, 2 e 3, dando resultado. Polimorfismo é a capacidade de um método ter muitas formas. Através de sua utilização, podemos tornar o código mais claro e diminuir linhas. Em uma determinada classe, podem existir dois métodos com o mesmo nome e assinaturas diferentes, o que caracteriza polimorfismo de sobrecarga, overload. Outro caso de polimorfismo é de sobrescrita, override, que consiste em um método existente na superclasse com o método comportamento e o mesmo método com a mesma assinatura na subclasse com um comportamento distinto do método da superclasse. Então é isso, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.